Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, dia 1º de junho de 2015, nós estamos recebendo um amigo que já veio aqui na nossa região várias vezes, já esteve aqui em Cabo Frio, já esteve lá no nosso Ceareiros do Bem, fazendo palestra no mês espírita, Jamiro dos Santos Filho, lá de Araguari, de Minas Gerais, palestrante, escritor de livros espíritas. E hoje ele está aqui com a gente para bater um papo sobre a sua vida de divulgador da doutrina espírita pelo Brasil inteiro, a sua experiência como palestrante, como escritor. E nós vamos conversar aqui sobre vários assuntos, como o espiritismo, a sua vida e tudo que forem acontecendo durante o programa, nós vamos conversar com ele, fazer um bate-papo muito bacana aqui com ele. Como falei para vocês, o Jamiro ele é escritor, então ele tem vários livros. Depois nós vamos mostrar esses livros deles, alguns livros, são 14 livros, né, Jamiro? 14 livros, mas nós vamos, em especial, vou mostrar esse aqui para vocês, Para Onde Eu Vou. Esse livro aqui, que é a curiosidade que todos nós temos, né, de saber para onde é que nós vamos quando nós desencarnarmos, né? Então, esse livro aqui está dando para que seja sorteado hoje, aqui, ao vivo, aqui no nosso programa, tá bom? Então, você que não ligou, que queira ligar, o meu querido amigo Henrique já está ali ao lado do telefone, esperando a sua ligação. Liga aí, 2648-9008, tá? Para você sortear hoje esse livro aqui, tá bom? Aí está aí na telinha aí o telefone, 2648-9008, pode ligar. No finalzinho do programa, nós vamos sortear esse livro, tá ok? Vamos falar das palestras que vão ocorrer essa semana nas Casas Espíritas aqui de Cabo Frio, lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, nós estamos
convocando e convidando a todos os amigos espíritas, os amigos das outras casas espíritas, para estarem com a gente lá quinta-feira agora, porque o Jamiro vai estar lá na nossa casa fazendo a palestra, 8 horas da noite. Tá? Então, estamos convidando a todos os amigos do Centro Espírita Trabalho de Jesus, da Casa René Peça, do Fonte de Luz, do Amor e Caridade, todas as casas, os amigos e os nossos telespectadores que sempre assistem a gente, nosso programa todas as segundas-feiras, para dar um pulinho lá no nosso Centro Espírita Peregos do Bem, lá no Jardim Esperança, para assistir essa palestra junto com a gente, para que a gente possa estar junto lá com o Jamiro, tá ok? Essa semana, quarta-feira agora, dia 3, às 20 horas, no Trabalhador de Jesus, dia 3, Jaqueline Azeredo vai estar falando sobre o tema Todo aquele que se eleve será rebaixado, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa quarta-feira agora, no Trabalhador de Jesus, Jaqueline. E no dia 7, domingo que vem, minha querida amiga Célia Tomboli, que vai estar aqui no nosso programa no dia 8, segunda-feira que vem, vai fazer o Evangelho Musical. E ela vai estar aqui ao vivo também, fazendo o Evangelho Musical aqui no nosso programa. Tá ok? Então, dia 7 lá no Trabalhador de Jesus, dia 8 aqui no programa Espiritismo em Foco. Na Casa René Peça hoje, a Carmen Silveira vai falar sobre a proposta transpessoal de Joana de Ângeles, na atualidade. Então, esse mês é o mês de festa da Casa René Peça, que é o mês de aniversário da Casa René Peça. Então, eu gostaria, o Davi, coloca aí o cartaz aí, ó. Está o cartaz aí da programação toda da Casa René Peça, e no dia 13 vai ter o sarau, né, que é já um sarau já famoso, né, todo ano aqui em Cabo Frio, e vão ter muitos eventos, vão ter palestras, vai ter poesia, muitas coisas bacanas nesse sarau. E no final, depois tem a Noite de Tortas, já essa Noite de Tortas famosa lá na Casa René Peça. Tá? Então aí está toda a programação do mês de aniversário todas essas palestras após vai ter o caldo, né, aqueles caldos maravilhosos que tem lá na Casa René Peça. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, nós vamos ter a Sueli Caldas Schubert, que vai falar, né, sobre o Evangelho e a Mediunidade. Bota o cartaz aí para mim, por favor. Está ali, ó, o cartaz da Sueli Caldas Schubert, o Evangelho e a Mediunidade, agora, sexta-feira agora, às 20 horas, lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Também é imperdível, né, essa palestra. E no dia 6, ela estará lá em Araruama fazendo um seminário. Tá bom? Então, essas são as palestras dessa semana aqui na nossa região. Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e já no segundo bloco a gente já começa conversando aqui com o Jamiro. É rapidinho. Vamos lá. Rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio.
Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então, meus irmãos, nós voltamos do nosso apoio cultural. Segundo informações do meu querido amigo Henrique, já tem muita gente ligando, né, para participar do nosso sorteio do livro do meu querido amigo Jamiro, Para Onde Eu Vou. Todo mundo querendo saber, viu, Jamiro? Todo mundo querendo saber para onde é que nós vamos, tá? Então, bota aí, ó, tá na telinha aí nosso telefone, 2648-9008. Pode ligar para participar do sorteio, que no finalzinho do programa nós vamos sortear. E antes de nós começarmos a conversar com o Jamiro, vamos pedir que ele faça para todos nós uma oração para que a gente possa ter um clima aqui bacana, uma sintonia boa, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos, tá ok? Então vamos, juntos com o Jamiro, fazer a oração. Por favor. Senhor de misericórdia, Senhor de nossas vidas, agradecemos por esses momentos em que estaremos juntos com os nossos companheiros do outro lado da tela, amigos que sintonizam conosco nesse momento, e te agradecemos, Jesus, pela presença espiritual dos nossos companheiros do outro lado da vida. Agradecemos a tua misericórdia, Senhor, que cobre de amor a todos nós. Que tenhamos momentos de muita paz. Assim seja. Assim seja. Bom, vamos começar a conversar com o Jamiro, né? Jamiro, antes de nós começarmos a falar, gostaria que você falasse para os nossos amigos, nossos telespectadores, a sua cidade, de onde você veio, da sua vida na sua cidade, o seu trabalho, em Araguari, né? Minas Gerais. Fala pra gente aí a sua vida na sua cidade, o movimento espírita da sua cidade, para que nós também possamos te conhecer. Muito obrigado pelo convite, Renato e Marcos, a vocês que nos acompanham do outro lado também, muito obrigado pelo carinho. É muito bom retornar a Cabo Frio, porque aqui já temos bons amigos em toda a região e é sempre uma alegria retornar e participar do programa, que é a primeira vez que eu participo também. Então, muito obrigado. Eu venho de Araguari, Triângulo Mineiro, e lá eu sempre vivi. Eu nasci na cidade de Anápolis, Goiás, mas quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais mudaram para Araguari. Então eu tenho uma vida de Araguari, de Minas. Então eu me considero mineiro de coração. E em 1986, juntamente com a minha família, eu fundei o Centro Espírita, o Grupo Espírita Nosso Lar, que estará completando o ano que vem 30 anos. Então, lá também, em 1994, a gente abriu o Colégio Dom Bosco Nosso Lar. É isso que eu gostaria que você falasse, eu estava lendo, né, sobre isso, sobre a escola e o centro espírita. Fica no mesmo prédio? É isso? Fica. Foi isso que eu entendi? Durante o dia é escola, à noite é centro, né? Então, e consegue fazer sem bem? dúvida, sem dúvida. O mesmo espaço é utilizado para evangelização infantil, reuniões mediúnicas, o salão
do centro, no caso, é utilizado para reuniões com professores, filmes, palestras com os alunos. Então, é uma convivência sadia e isso também é muito bom porque quebra um pouco os preconceitos que às vezes algumas pessoas têm a respeito da doutrina. Então, a escola está totalmente integrada ao centro e o centro é a escola, normal. Muito legal, interessante. Eu sempre ouço falar, em alguns centros espíritas, a gente batendo papo com as pessoas, nós temos que ter uma sala específica para reunião mediúnica. Ali ninguém pode entrar, a porta é fechada, uma penumbra, aí a gente não usa a sala para qualquer outra atividade, a sala de passe é separada, e você está me dizendo que ali rola uma escola, criançada, administração, sala, reunião de professores durante o dia, e à noite tem salas para reunião mediúnica, para passe e tal. E o que está errado? Você, no seu centro espírita, ou as pessoas que pregam isso dentro da doutrina espírita? Olha, querido amigo, eu não vou dizer que eu esteja certo, mas eu acho que o ambiente externo pouco ou quase nada representa naquilo que a gente pretende numa reunião mediúnica, que é o socorro, que é o amparo aos amigos que estão do outro lado. Então, muitas vezes, o capricho externo não representa nada, não significa ou não garante o êxito interno. Não é por estar numa sala bonita ou isolada que nós conseguiremos sintonizar com o alto. A harmonia íntima é que conta muito mais. É claro que se eu pudesse ter uma sala não totalmente isolada e que só serviria de um dia na semana por 1 hora, eu acho que é desperdício de dinheiro, de espaço, né? De espaço e de dinheiro. É claro. Pode ser aproveitado para outras coisas. É, né? Claro, isso não atrapalha em absoluto. Segundo então, meu pensamento, não atrapalha em absoluto. Eu gostaria de então transmitir. Eu gostaria então de transmitir essa sua resposta para o nosso companheiro, presidente do Centro Espírita Ceareiros do Bem, o Renato aqui presente, que utilize a sala de reunião mediúnica para outras coisas, fazer um bazar, uma escola. Bom, mas isso eu concordo com você, porque a gente sabe que existe todo um preparo espiritual, né, da equipe, né, espiritual da reunião mediúnica, as pessoas que participam. A equipe não foi equilibrada, não sintonia. Pode ser qualquer ambiente. Pode estar dentro do... Qualquer lugar. O importante é a sintonia legal, bacana, não é isso? Agora, outra pergunta. Você falou que tem uma escola. Na escola, as pessoas que lá estudam são espíritas? Não. Filhos de espíritas? Não, eu tenho 680. Frequentam a casa espírita? Não. Eu tenho 680 alunos. Mas pergunta qual é a religião deles para entrar? Não. Eles pagam alguma coisa? Não, uma escola particular. É uma escola particular, né? Mas ensina espiritismo lá? Não. E não há uma discriminação por ser uma escola se utilizando de um espaço espírita, um centro espírita? Não tem discriminação lá no local por parte dos familiares? Uma dificuldade inicial, talvez? Uma dificuldade? Inicialmente tivemos sim, porque era uma escola pequena e dentro de uma casa espírita. Mas isso foi uma das orientações do Chico, que disse para eu abrir essa escola, para que também a presença da escola dentro da casa espírita quebrasse o preconceito do espiritismo. Mas ele também me disse, quem tem que ensinar espiritismo não é a escola, é o centro. Então, há 20 anos atrás, a escola está completando 20 anos. Então, há 20 anos atrás, havia um preconceito, sabe? Às vezes os pais chegavam e achavam que a gente iria ensinar espiritismo aos alunos. E nunca tivemos essa preocupação. Muito embora todos soubessem que ali há uma reunião pública e há toda a atividade do espiritismo. Mas aos poucos,
Foi diminuindo. Os próprios pais já transformaram o preconceito numa, assim, que isso seja favorável de ali ser uma casa espírita, porque sabe das palestras que a gente faz, de todas as atividades assistenciais, sociais que nós temos. Os professores são espíritas? Não. São contratados da escola? Da escola. A escola é uma empresa. Fora, totalmente. Tem alguma porcentagem ou ela paga o aluguel por cento? Paga o aluguel. Não é porcentagem? Não tem um rateio ali? Não. É uma empresa diferente do centro, é uma... E quem é o dono da escola? Tem que ter É o centro? Tem que ter o registro, tudo organizado segundo a Secretaria de Educação. Então o dono da escola alugou o espaço do centro para fazer... Mas isso desde a fundação tem que haver um nome registrado. Isso é normal. Alguém é proprietário da escola. É verdade, não tem como nem registrar, né? Se tratando de papel. Usa-se o mesmo espaço, mas não tem vínculo. O vínculo é muito mais emocional, muito mais de ideal. Não é financeiro, não é doutrinário. Ela é muito mais... Eu estou fazendo essas perguntas porque as pessoas que estão nos assistindo podem ficar com a impressão de que há um vínculo da casa espírita com a escola, que há uma interferência, que há uma ingerência e no outro. Não há. Inclusive, há alguns espíritas que julgam que abrir uma escola espírita seria melhor do que uma outra escola. De forma nenhuma. Por quê? A escola espírita se julgando melhor do que a católica. A escola católica se julgando melhor do que a evangélica. A evangélica se julgando melhor do que o espírita. Então, a escola tem que ser laica. A escola deve ser laica. Não deve professar religião nenhuma. Com certeza. Agora, com certeza, as nossas palestras, que envolvem todos os alunos, há um ciclo de palestras e de posturas dentro da escola, de disciplina, que remete ao cristianismo, remete a Jesus. Certo. Principalmente porque eu sempre fiz questão de deixar no salão do centro, que é utilizado em reuniões com os pais, em dia dos pais, dia das crianças, dia das mães, sempre tive questão de deixar nesse salão uma pintura de Nosso Senhor, Jesus, de 2 metros, para que eles sintam que ali é uma casa também do Cristo. Então, o mais importante é a mensagem de amor, né? Essa que é o importante da escola, de educação, de moral, né, de bons exemplos, né? Isso é que importa, né? Que é importante. Qual o curso lá da escola? É o exemplo. Ensino fundamental? O custo? Não, o curso que tem lá é fundamental? É educação infantil, fundamental 1 e 2 e médio. E médio também? Vai até o ensino médio. São 680 alunos, né? Hoje estamos com 680 alunos. Você falou uma coisa interessante aí, né? Você falou que Chico falou para você, né, para colocar ele nesse espaço. E eu gostaria que você falasse para a gente aqui a sua vivência, a sua convivência, que você teve com o Chico Xavier. Como é que era isso? Você sempre o visitava? Isso é uma constância de vez em quando? E como é que é? Como é que era essa convivência sua com o Chico? E para me contar algumas histórias que você acha que julga que sejam interessantes como exemplo para todos nós. O Chico é um exemplo que ele extrapolou, ele suplantou o conceito religioso. Tanto que ele foi considerado o mineiro do século, né? E quem votou no Chico, fomos nós espíritas? Fomos, mas nós somos minoria. Verdade. Nós somos 2, 3, 4% de uma população. Então, pelo voto dos espíritas, o Chico jamais venceria uma votação como essa. Assim como ele venceu o brasileiro. Também, né? Então, o que aconteceu com o Chico? Ele foi esse homem que demonstrou na sua vida, em toda a sua vida, o seu amor pelo Cristo, a sua ligação com todos os ensinos do Cristo.
E foi o próprio Chico quem, num dia que eu cheguei, eu disse a ele que eu ia abrir um albergue para abrigar aqueles andarilhos que passavam pela minha cidade. E ele pegou na minha mão e disse: não, Jamil, você tem um compromisso de abrir uma escola. E aí ele me falou aquilo que eu já disse: quem tem o compromisso de ensinar espiritismo não é a escola, é o centro. Porque a escola, Jamiro, não tem que ensinar espiritismo. A escola não deve fazer uma separação, porque, como eu citei, cada religião julga que a sua escola seria melhor. Então aí estaríamos causando mais divisão. Então ele me falou isso, pediu para que eu abrisse a escola, e eu ainda perguntei: mas é no mesmo espaço? Ele disse: sim, no mesmo espaço do centro, para que a escola contribua para quebrar esses preconceitos que a sociedade tem com os espíritas. E a sua, vamos dizer assim, a sua profecia foi tão correta que, com o passar dos anos, a gente viu que pessoas que chegavam levando o seu filho para matricular, e com algum receio, falavam: mas aqui é um centro espírita, mas eu queria tanto matricular o meu filho aqui. E a gente ia conversando: não tem problema, a gente não ensina o espiritismo. E ao matricular o filho, com o passar dos dias, ela foi vendo que a doutrina espírita, ela não é aquilo que ela pensava, sabe? E que com isso, vendo ali todas as nossas atividades, e porque eu tenho dentistas, eu tenho 4 dentistas que atuam ali no mesmo espaço, então eles vendo pessoas carentes sendo atendidas com carinho, nós temos 4 dentistas voluntários, então nós temos as outras atividades, isso tudo foi quebrando os preconceitos. Uma das grandes presentes que o Chico me deu foi isso, numa convivência de 10 anos que eu tive com ele, e pela própria proximidade física, eu estar morando numa cidade a 130 quilômetros do Chico, nesses 10 anos de convivência, eu o visitei algumas vezes, era geralmente 3 a 4 vezes por ano, tive a oportunidade de almoçar, jantar com ele algumas vezes, então aprendi muito com o Chico, aprendi muito, vi exemplos fantásticos dentro do seu lar, no centro, grupo Espírito da Prece, e eu me julgo, é claro que o privilégio não existe, mas eu me julgo um privilegiado por ter tido essa convivência com o Chico. Você almoçou e jantou com o Chico Xavier? Algumas vezes. Existe dentro alguns espíritas pregando para a gente não comer carne. Eu já ouvi falar que o Chico Xavier comia um bifinho de vez em quando. Sempre eu almocei com ele. Eu almocei e comia carne, né? Viu, Renato? Carne. Viu por que eu não deixo de comer carne? Também aqui pensamos que esse é o futuro. No futuro, né? Mas não, eu estou no presente, eu não estou no futuro. Então eu vou continuar comendo meu churrasquinho. O Chico, é claro que ele não era um glutão, vamos dizer assim, ele não era o exagerado na carne, aliás, em nada. O Chico era extremamente equilibrado, mas ele se alimentava normalmente. Jamiro, eu estou vendo aqui na relação aqui nossa que você tem diversos livros, tem alguns aqui na relação. O que eu queria perguntar é o seguinte: esses livros são livros mediúnicos ou é o Jamiro que escreve? É claro ou que... tem os dois? A mediunidade, a ostensiva, vamos dizer assim, eu não vejo os espíritos, eu não sinto os espíritos, não ouço os espíritos, de forma nenhuma. Mas sente? Mas assim, eu sinto intuição pelo resultado, né? É claro que eu acredito nessa colaboração, nessa parceria, eu acredito que eles me ajudam. Eu acredito que eu dou muito trabalho para eles, porque eu não tenho cultura nenhuma, não sou formado em nada. Então, eu fiz o nosso antigo, o primário, nem
Exame de admissão. A admissão, né? Então, eu não tenho cultura nenhuma, além disso, não sou médium. Então, os meus livros têm a inspiração, têm a intuição, tem muito de transpiração também. Eu tenho, ainda mais que mineiro, quando ele está com pressa, ele descansa um pouquinho, vai mais devagar, come um pão de queijo, né? E eu demoro muito para escrever. Eu tenho muito talento, mas é talento do mineiro, é lento, né? Então, aí eu demoro muito para escrever, e por mais que os espíritos cheguem e falem, meu filho tá lento demais, mas não tem o que fazer, né? Então, temos que ir tem que ter devagar. paciência, né? Tem que ter muita paciência. O único jeito é arrumar um espírito que lhe auxilie, que seja mineiro também, né? Ou então um paulista, ou sei lá, alguém mais apressado, né? Bom, esse livro aqui que nós vamos sortear, está falando, Para Onde Eu Vou. Gostaria que você falasse, porque muitas pessoas ficam pensando para onde vão, muitas pessoas têm medo pelo desconhecido, né? Porque talvez por ter medo mesmo de ir para algum lugar ruim, porque sabe que no fundo nós sabemos que ninguém é bonzinho, não é verdade, amigo? Então, o que você vai fazer? Por que esse medo que as pessoas têm de morrer e saber para onde quer ir? Qual a finalidade disso? Fala para a gente aí. É porque a cultura religiosa, ela buscou, através dos milênios e até os dias de hoje, cativar os seus fiéis pelo medo. Então, as religiões ameaçam, amedrontam, venha para cá, ou então, se você não fizer assim ou não fizer assado, você vai para o inferno. Então, isso é muito mais uma ameaça do que um esclarecimento. É verdade. Então, culturalmente, todos os religiosos têm medo da morte, né? Exatamente por ter sido ensinado que para um lugar bom a gente não vai. Outra cultura é de que, né? Olha, eu não sou muito bom, eu não sou santo, então eu acho que para um lugar bom eu não vou. Assim, mesmo entre nós espíritas, há o receio. Porque também foi ensinado a ter medo, não do inferno, mas ter medo do umbral, que é a mesma coisa. Não é? Então, pensando nisso, eu sempre agi de forma diferente. Eu sempre busquei mostrar o lado da misericórdia celestial, o lado bom do Pai de todos nós, e de que há sempre um recurso, uma porta de saída para qualquer situação. Eu procuro ver assim, né? E a gente vê também que muitas religiões pregam que a morte, no caso, seria um castigo, né? É um castigo eterno, campeão. É um castigo, e na realidade não é um castigo, é um processo de renovação. É renovação. Você desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Está sempre se renovando, você está crescendo espiritualmente, enquanto que muitas religiões pregam que a morte é o pagamento daquilo que você fez. É como se você tivesse, errou, fulano de tal errou, você errou, vai morrer por causa disso. Como se fosse alguma coisa horrorosa. E não, na realidade é uma transformação. Então, mas isso é a forma do espírita pensar. Você que está do outro lado e tem outra fé, que acredita que vai para o inferno ou para o céu. De qualquer forma, qualquer lugar que a gente for, a gente vai ficar vivo. Isso é verdade. Né? Você está aí assistindo, se for para o céu, vai ficar vivo. Se for para o inferno, vai ficar vivo. Então, de qualquer forma, morrer nós não vamos, né? E a crença na reencarnação, como o Marcos está falando,
ela nos dá uma outra oportunidade para reparar aquilo que a gente não conseguiu fazer. Mas mesmo que você não acredite em reencarnação, eu acredito na misericórdia celestial, que não há ninguém, não há absolutamente ninguém que te ama mais do que Jesus. Então, se alguma religião te mandar para o inferno, fica tranquilo, Jesus vai lá te buscar. Ele vai lá tirar você. Porque Jesus não vai te mandar para o inferno de forma nenhuma. Não vai. Religiosos, homens, mandam. Jesus não. Então, essa é a minha forma de pensar. Agora, tirando esse raciocínio para você que pensa assim, para a doutrina espírita, o espírita, o pregador espírita, o dirigente espírita, manda para o umbral. Jesus vai lá buscar também da mesma forma. Com certeza. E Jesus falou isso, né? Que nenhuma das suas ovelhas se perderiam, né? Então, mais claro do que isso, né? Com certeza que ele vai estar sempre com a gente e vai buscar, né? Sempre. Você jogou um gancho aí que eu peguei. O Renato está muito impressionado com esse livro que você escreveu, Para Onde Eu Vou. Mas eu estou impressionado com outro livro seu, Os Últimos 6 Dias de Jesus. Eu li aqui o prefácio, li o que está escrito na contracapa, no verso, li algumas coisas aqui e vi que está escrito aqui é que você esteve hoje, nos dias de hoje, em desdobramento e presenciou os últimos 6 dias de Jesus. É isso? É. Você viu Jesus? Porque eu estou fazendo essa pergunta aqui porque tem milhares de pessoas, espíritos e não espíritos, estão tudo doidos para ver Jesus. É claro. E inclusive esperam a vinda dele a qualquer momento aí. Também. Batendo na porta da gente. Então, e você é um privilegiado, porque você viu. Você viu, está escrito aqui. Você viu Jesus? Não. Quando eu tive esse sonho, que desdobramento e sonho é uma coisa só. O desdobramento, a gente considera que o desdobramento, a gente traz lembranças mais claras, mais perfeitas. O sonho é algo nebuloso, mas o desdobramento a gente lembra perfeitamente. E na minha vida tive alguns, raros, e um desses foi quando eu me vi na cidade de Jerusalém. Eu não imaginava jamais escrever um livro sobre Jesus. Nunca tive essa pretensão. E naquela noite eu me vi na cidade de Jerusalém ao templo de Jesus. E vi algumas cenas, não vi diálogos, não vi nada. Vi cenas da última semana de Nosso Senhor. Quando eu acordei tremendamente impactado com aquilo, eu chorei muito, foi uma emoção muito forte, me lembro como se fosse hoje. E diante disso, os nossos amigos espirituais disseram que era para eu escrever um livro. Eu ainda argumentei que eu jamais imaginava poder escrever assim, algo sobre Jesus. Mas eles disseram, escreva aquilo que você viu. Muito bem. Eu me coloquei à disposição, fiz pesquisa, estudei muito e escrevi aquilo que eu vi. Aí você me pergunta, então você viu Jesus? Eu considero que eu fui levado a uma dimensão onde eu assisti um filme, ou eu vi cenas da época de Jesus. Eu não me considero que eu estive diante de Jesus, de forma nenhuma. Mas é como se eu tivesse assistido um filme, que eu, assistindo, fui narrando o que eu estava assistindo no livro. Então eu pus no livro aquilo que eu vi. Mas no livro, olha, até parece que eu li o livro todo, né? No livro consta aqui que você estava
Jesus chegando em Jerusalém, você estava observando a vinda dele e você olhava para Jesus e ele olhou para você. Isso. No filme a gente não vê isso. Não. O que acontece é que eu me vi nessa situação, entendeu? Eu não me considero que eu estive diante dele, que eu conversei com ele, mas um sonho, um desdobramento, acontece coisas, né, que a gente traz. E você poderia me fazer outra pergunta: o livro todo é verdade? Não, tem muita coisa minha. E se há erros, os erros são meus, né? Agora, eu não colocaria no papel aquilo que o meu coração dissesse que não é verdade. O que eu coloquei são conceitos, são formas de pensar que eu considero ser verdade. Quanto à visão, à minha presença, ou que pode falar, mas isso não pode ser verdade, eu digo para você e digo para o leitor: esqueça isso e veja se o livro tem conceitos que você vai te fazer bem. Porque os últimos 6 dias de Jesus são três livros. Depois desse veio depois do Calvário. E depois do Calvário veio o terceiro, que é mais que perfeito. Os 3 livros, a essência do livro é mostrar Jesus diferente daquilo que nos ensinaram. Tem uma outra passagem do livro que eu li, que eu achei interessante, que bate exatamente com aquilo que eu acredito. Existe uma passagem bíblica em que Jesus chega no templo e tem um ato extremamente violento sobre os vendilhões do templo, sobre chuta o balde, derruba a barraca e expulsa os vendilhões do templo. Então eu acho que essa atitude violenta de Jesus não condiz com o Messias. Ele nunca teria uma atitude violenta porque ele não era violento. Então isso sempre ficou na minha cabeça, que tem alguma coisa errada nessa história. E você narra esta passagem específica aqui de uma forma diferenciada, de tal forma que bateu com o meu pensamento. Eu queria que você falasse sobre isso, essa passagem do livro. Eu cheguei aqui no programa, acho que em 10 minutos eu li quase a metade do livro, porque eu tenho uma facilidade de leitura muito grande, eu estudei leitura dinâmica, então eu vou passando a vista e vou... Se você me perguntar 2 frases do livro, eu não sei. Eu sei o que eu li, você entendeu? Então eu queria que você falasse sobre essa passagem específica de Jesus lá no templo, porque disse que ele chutou o balde, como se diz, o pau da barraca, botou abaixo, foi aquela violência, aquela gritaria, e você coloca de uma forma diferenciada, muito mais de acordo com a índole de Jesus e com o meu pensamento hoje, e eu queria que você falasse sobre isso. Então, quando eu escrevi esse livro há 18 anos atrás, eu não sabia também que eu escreveria mais 2. E todo esse projeto foi saindo aos poucos e busca exatamente, na essência, mostrar esse Jesus. O Jesus perfeito. O Jesus governador planetário. O Jesus mais que perfeito. Que jamais falaria ou agiria de forma violenta. Ele não iria agredir jamais qualquer pessoa. Então, partindo daí e chegando até o terceiro, que chama mais que perfeito, o mais que perfeito, então, ele busca separar exatamente o que Jesus fez e o que Jesus não fez, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Então, uma das passagens é esta que você se refere. Eu vi a cena diferente. Eu acredito que ele agiu dessa forma que está aí no livro. Aí você pode me dizer, mas no Evangelho está diferente. Muito bem, nós temos que ter bom senso. Bom senso. Eu não sou fanático e há livros espíritas dizendo que ele fez isso. Eu não acredito. Eu acredito que nosso Senhor é perfeito e que ele não agride. E eu não acredito que ele pegou uma corda
e saiu chicoteando todo mundo, derrubando barracas, porque eu te pergunto, Marcos, e se um revidasse? É verdade. Já pensou Jesus, nosso confusão Senhor, que ia dar? nosso Senhor rolando ali no chão? Ele estaria se igualando a eles, né? Jamais Jesus Mas a faria cena que está descrita no livro é uma cena diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. É que a balbúrdia houve no local. A derrubada de bancas houve. Mas não por ele. Mas não por ele. Então eu queria que você falasse sobre como que você viu essa... Não como, mas o que você viu para que as pessoas possam entender o que nós estamos falando aqui. Foram as palavras de Jesus que causaram. Então eu queria que você falasse sobre isso. O que nosso Senhor foi dizendo é que aquele templo havia se transformado num comércio. E que se o homem precisasse de um templo, sendo que ele não precisa, mas se o homem precisasse de um templo, que ele cuidasse daquele templo como local para cultivar as coisas do espírito e da alma. E conforme nosso Senhor ia falando, as pessoas foram se sentindo envergonhadas. Ele dizia, vocês cuidam desse lugar com mais cuidado do que Herodes cuida do seu dinheiro. Vocês comercializam aqui muito mais do que o mercado. Porque o sagrado não é o templo, o sagrado é você, é o seu coração, é o ser humano. E as pessoas foram ficando envergonhadas e começaram a libertar os animais. E Jesus ia passeando, afagando as pessoas, tratando com todo mundo com amor, com carinho. Porque ele sabia que aquelas pessoas estavam trabalhando ali, ganhando pão de cada dia. Então ele respeitava aquelas pessoas. Ele não queria causar tumulto, ele queria esclarecer as pessoas. Mas aí cada um foi se envergonhando e soltando pombas, cabritos, ovelhas, e aí causou aquele tumulto, mas em absoluto sobre a violência de Jesus. Então é isso que está no livro. Eu achei muito interessante essa passagem que você colocou, que está muito mais condizente com o tipo de ser que era Jesus, e não aquilo que a gente ouve algumas pessoas falarem e que a gente lê em algumas bíblias aí, que ele pegou chicote, bateu, aquele negócio todinho. Há outras passagens. E outras passagens. Há outras também. passagens, como eu respondi para você e ao leitor, ao os companheiros do outro lado, que os 3 livros eu vou aprofundando no tempo. E no terceiro, mais que perfeito, há um aprofundamento até daquilo que ele não disse. Não foi nosso Senhor quem disse, raça de víboras, sepulcros caiados, vós sois podres por dentro. Não foi Jesus quem disse isso. Não pode. Você pode dizer aí que eu estou errado. Não tem problema. Mas eu acredito na pureza, porque eu tento ser educado. Eu procuro a cada dia me tornar melhor, tratar melhor as pessoas. E nosso Senhor que já alcançou a perfeição. Então é nisso que eu acredito. É isso que eu coloquei nos livros. Agora me deixou extremamente curioso, porque eu li no seu livro, nos 5 minutos que eu tive, uma outra coisa interessante. Existem alguns cientistas que pegaram o crânio de um judeu, o crânio encontrado de um judeu morto na época de Jesus. Refizeram aproximadamente a fisionomia dele, com enxerto, botaram cabelo. E a gente sabe que o judeu, inclusive daquela época, tinha o cabelo crespo, preto, moreno. E você coloca que Jesus tinha olho azul, cabelos encaracolados, mais para liso, e completamente diferente daquele padrão judeu. Isso não é uma influência das informações erradas que nós temos hoje, de uma aparência de Jesus? Pode ser, eu não discordo de você
de que aquilo que eu acredito eu tenha colocado no livro. Mas esses mesmos cientistas, esses mesmos arqueólogos, tentam, de todas as formas, colocar Jesus não só na sua forma física como aquela, mas também nas suas atitudes. Eles estão tentando até hoje encontrar os ossos de Jesus, os caminhos de Jesus, as palavras de Jesus. Se encontram um pergaminho, por exemplo, como, vamos dizer, o Código da Vinci, né? Se eles encontram um pergaminho, Jesus era casado, aí está a verdade. Não, isso não é a verdade. O pergaminho pode ser daquela época, mas ele não diz a verdade. O que a gente precisa entender e separar é o bom senso, é a lógica. Porque uma pessoa pode ter escrito isso, mas isso é a forma da pessoa pensar. Alguém que não gostava de Jesus, por exemplo, ele pode ter escrito que Jesus era casado e teve filhos. Muito bem. Quer dizer que esse pergaminho significa verdade? Não. Esse pergaminho é verdadeiro de tempo. Que ele é do tempo de Jesus? Sim, pode ser. Mas que ele diz a verdade? Não. Por esse bom senso que a gente tem que ter. Não é? Então, vamos supor, você encontra hoje livros que falam muito mal do Chico. Muito mal. Até da moral dele. Daqui a 500 anos, se alguém estiver visitando uma biblioteca e achar um livro desse, vão dizer, olha aqui, ó, esse livro está falando da moral do Chico. E esse livro é da época dele. Tudo bem, o livro é da época dele, mas reflete a verdade? É verdade. Com certeza. Aí é que está. Né? Jamil, tem uma pergunta aqui. Jardim Excelsior, o nome dela é Vivi Lisboa. É uma pergunta sobre mediunidade. Tá? Ela é de onde? Daqui do bairro Jardim Excelsior, aqui em Cabo Frio. O nome dela é Vivi Lisboa. Ela perguntando, tá? Que são as palavras dela. Algumas pessoas dizem que eu sou sensitiva, mas que se não procurar desenvolver esta qualidade, que irei sofrer muito. Isto é verdade? Então isso aqui é relativamente... Eu queria que você falasse, entrasse então agora em mediunidade, explicar para ela como é que funciona a mediunidade, que ela se diz aqui sensitiva. Qual que é o... Vivi Lisboa. E a gente pode desenvolver mediunidade? Não, é o nome dela? Vivi Lisboa. Vivi. Eu queria até saber se a Vivi, se esse nome dela, Vivi, é nome ou é apelido. Porque eu sou amigo dela no Face. Eu também sou. Eu sou amigo, acho que é apelido. Acho que é apelido. Acho que é apelido. Vivi, pode ser Viviane, né? Mas responde para ela essa coisa aqui sobre mediunidade, né? Que ela é sensitiva, ela tem, né, uma mediunidade e dizem que ela tem que procurar desenvolver. Isso é verdade, tem que desenvolver e ela vai sofrer por causa disso, se ela não desenvolver? Fala pra gente aí. Fala, no caso, pra ela aqui, que ela está querendo saber a resposta. Obrigado, Vivi, por estar acompanhando o nosso bate-papo e obrigado pelo carinho de fazer essa pergunta. Ninguém sofre por causa da mediunidade. E nem é possível desenvolver a mediunidade ou a sensibilidade. Sensitiva ou médium é uma coisa só. O que nós temos que fazer é nos educar. Quem se educa no bem, quem faz o bem, quem dedica o seu coração ao bem, não sofre. A questão de mediunidade, muitas vezes as pessoas pensam que é necessário ir para a casa espírita. Não. Porque não significa que mediunidade vai ser resolvida só dentro das casas espíritas. E o mundo afora, onde não existe espiritismo? Como que fica? E as pessoas que não são espíritas, precisa ir para a casa espírita? Precisa se transformar em espírita? Não, de forma nenhuma. Há padres, pastores, médiuns que fazem o bem, que transmitem o bem, a energia das mãos, né? Na cura, na palavra. Então, se você é espírita,
E você, indo à casa espírita, pode ajudar através da mediunidade? Pode, tranquilamente, pode. Pode aplicar passes? Pode. Mas muito mais do que um passe é a vida lá fora. É o relacionamento nosso com as pessoas. É o sentimento que a gente sente pelas pessoas. Isso vai fazer com que eu, ou você, ou qualquer um, sofra mais, ou sofra menos, ou não sofra, ou seja feliz. Porque uma pessoa irritada, agressiva, fofoqueira, né, pão dura, essa pessoa vive sofrendo, porque já é infeliz. Agora, uma pessoa de bem, que ama todo mundo, que não maltrata ninguém, essa pessoa já tem um bom coração, ela não vai sofrer. Não sei, volto a dizer, se você é espírita, mas a questão de desenvolver a mediunidade é muito mais desenvolver o ser que somos nós, para o bem, para a caridade. De nada adianta uma pessoa ser sensitiva e pensar no mal, querer tirar proveito. Né? Então, é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Porque eu acho que ela é espírita, sim, tá? Mas eu acho que a dúvida dela também é porque médium tem que ir para reunião mediúnica. Acho que a dúvida é essa, eu tenho que ir para a reunião mediúnica, eu tenho que fazer. Mas, como você falou, você pode desenvolver essa mediunidade de outras maneiras, né? Acontece, Renato e caros amigos, a semana tem, se não me engano, 156 horas, 154 horas. Esse matemático aí... Por aí, 24, 48, 96... Vou colocar que a semana tem... Meu assessor para assuntos matemáticos não veio hoje. Calculadora. Tá. Vamos colocar que tenha 156 horas. Tá, não sei se é, mas vamos colocar 156 horas. Se você dedica 1 hora a uma reunião mediúnica por semana lá na sua casa espírita, 1 hora, restam 155 horas. Onde você pode ser melhor e servir Jesus? Lá ou aqui fora? Então, é isso, né? Não pense que lá vai resolver todos os problemas, que vai evitar sua dor, que vai evitar seu sofrimento. Não é assim. A casa espírita é uma escola onde a gente aprende, onde a gente se educa para, se você é sensitiva, eu tenho que me educar para quê? Para falar melhor nas minhas palestras. Tenho que me educar para quê? Para escrever melhor. Tenho que me educar para ser um melhor pai, melhor filho. Né? Tudo isso. Né? Sermos homens de bem. Eu tenho uma perguntinha que está futucando aqui na minha cabeça. Eu tô encucado com esse livro, hein? Tem lá no Trabalhador, está vender? Não. Você está trazendo esse livro agora para gente? Você pode não, mas esse livro é antigo, cara. Você pode comprar. Você escreveu quando? Há 18 anos atrás. Não, mas vou dar para você comprar. Mas não tem, eu estou perguntando. Olha o livro aí. Ele foi editado em 2002. 2002, né? Ó, quinta-feira lá no Cegas do Beng vai levar aviso lá. Para vender? Para vender, para as pessoas quiserem comprar. Tá. Né? Mas eu estou convidado aqui com uma coisa. Você disse que em desdobramento esteve nos últimos 6 dias de Jesus. Muito bem. Esse desdobramento foram 6 vezes, foi uma vez só, ou 2 ou 3, porque para ficar 6 dias durante a vida de Jesus, 6 dias vezes 24 horas, dá 224, dá 100 e tantas horas, não é isso? Aí como é que é? Numa noite só você viu esses 6 dias, ou sonhou várias vezes, desdobrou várias vezes, como é que foi o esquema aí? Como eu disse no início... Desdobrou uma vez, aí no outro dia... Opa, vou pegar hoje a continuação da história. Não. O que eu tive foi esse sonho, que eu vi as cenas mais marcantes, as cenas principais. Eu não vi diálogos. E foi uma noite inesquecível. Posteriormente, quando eu me pus a escrever, eu tinha flashes, eu tinha lembranças dessas visões que eu tive. Como eu acredito
na espiritualidade que me ampara, em toda a confecção do livro, não só desse, em todos, eu tive esse amparo através da inspiração, mas muito também, como você colocou, naquilo que eu acredito, naquilo que eu procuro questionar, como eu disse, e naquilo que a doutrina me ensinou, naquilo que os evangelhos também me ensinou, né? Então, se eu fujo do que está no Evangelho, do que está no Novo Testamento, é pelo bom senso que eu uso, que Kardec colocou. Questione, pergunte. Talvez você aí, na sua fé, na sua religião, porque os outros religiosos dizem que fé é aquilo que a gente não precisa de provas. Está certo, né? Muito bem. Então eu acredito e pronto, não questiono. Mas eu questiono, eu pergunto. Então também, como eu falei, o Marcos, eu tenho muito talento para escrever. Eu demoro muito para escrever. Esse livro foi escrito em mais de um ano. Mais de um ano. Porque eu escrevo com muito critério, depois eu volto, eu corrijo, depois eu corrijo de novo. Então, a montagem do livro, para você ter uma ideia, esse último, Mais Que Perfeito, eu demorei 4 anos. Enquanto eu escrevi o Mais Que Perfeito, eu escrevi outros 2. Esse Para Onde Eu Vou e esse outro aí que eu gostaria de falar também depois sobre esse outro livro. Então é assim, eu não fiquei zen, né? Zen. Ô Jamil, olha só, você falou que talento você tem, porque você escreve lentamente. Talento. Isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, você escreve muito rápido porque eu tenho talentíssimo, porque até hoje eu estou pensando em escrever o livro. Então eu estou mais lento que você. Ainda estou pensando em escrever. Então, Isso aqui, já que nós estamos falando dos livros, vamos parar também aqui desse livro aqui, que eu achei interessante, esse título aqui, Um Estranho Convite. Eu gostaria que você falasse para a gente aqui, o que estranho convite é esse aqui, que você está fazendo para a gente aqui? Eu quero saber, estou curioso. Fala para a gente aí. Então, esse estranho convite é exatamente, e eu gostaria que o Marcos atentasse para isso também, pelo bom senso que eu uso nas coisas. Os espíritas, a cultura espírita que eu disse aqui, as palestras espíritas, muitas vezes falam para a gente ter medo do umbral, cuidado com o umbral, vamos escapar do umbral, é um perigo, olha, qualquer coisa que você fizer, você vai para o umbral. Então, o que eu fiz? Eu nunca pensei assim, muito ao contrário, antes de amedrontar, eu prefiro esclarecer. Então, pensando nisso, eu escrevi esse livro, que eu convido as pessoas para ir para o umbral. Por isso chama Um Estranho Convite. Eu estou convidando você para ir ao umbral. Para ir para o umbral. Não convida não, hein? Eu estou te convidando. Como diz o outro, Deus, Jesus está amarrado. Como é que é? Como é que o pessoal fala? Então, está amarrado. Essa é a reação. Eu vou te falar uma coisa, rapaz. Porque isso foi ensinado a ele. Porque foi ensinado. Então. O espírita fala que o inferno não existe, que é temporário o sofrimento, que aí morre de medo do umbral, cara. Então. E não quer morrer de jeito nenhum, não quer morrer, não quer mas isso foi ensinado, Marcos. Já vem de lá. É o mesmo. Fazer o quê? Eu gostaria de convidar as pessoas que o Jamil vai estar, quando ele estiver aqui no nosso programa, ele vai lá para o Centro Espírita Chico Xavier, lá em Búzios, e vai fazer a palestra sobre esse livro. Então, as pessoas que estão nos assistindo, quando acabar o programa, acaba às 7 horas, a palestra é 8 horas, não é isso, Silvio? Então, pega o carro e vai lá para Búzios, lá para o Chico Xavier, para assistir essa palestra sobre esse livro, Um Estranho Convite. Saber, será que realmente é bom ou é ruim ir para o umbral? Né? Vamos aprender um pouquinho hoje com o Jamilo. Agora vem cá, neste livro aqui, Os Últimos 6 Dias de Jesus, em desdobramento, você esteve lá. Um Estranho Convite está convidando a gente para dar um passeiozinho no umbral.
Você também teve desdobramento lá no umbral? Não, esse não. Tá vendo que ele também não tá pedindo lá, não. Se foi, ele não lembra. Ele não quer ir lá também, ó. Então, ele não lembra. Não, eu não. Como nós não Mas lembramos. tem descrição aí? Eu procuro. Não, ali é reflexões. São reflexões. Então não tem descrição do umbral, né? Não, porque não precisa. Não é a tarefa do livro, não é a essência do livro. Acho que a descrição do umbral, quem fez muito bem foi André Luiz. Eu não preciso acrescentar nada. Aquele ali, Agora, o que eu estou, a intenção desse, eu completei com para onde eu vou, é exatamente isso. Porque eu, na palestra, eu falo isso. Eu vou para o umbral. Se Deus quiser, eu vou para o umbral. Eu estou trabalhando para isso. E... Boa viagem. Então. Porque eu não vou. Eu vou direto para o Ministério da Elevação, cara. Então. Renato tá rindo aqui? Vou direto. Isso aí foi ensinado a ele. É e verdade. quando eu chego para começar a palestra, que eu faço, a primeira coisa que eu faço, eu falo, gente, eu vim aqui nesta noite convidar vocês para ir para o umbral comigo. A reação é essa aqui do Marcos. Eu? Tá doido? Deus me livre. Terrível. Meu Deus do céu, não vou de jeito nenhum. Eu vou levando as pessoas na palestra e no final todo mundo quer ir para o umbral. Todo mundo. Dentro daquele raciocínio lógico, né? Que temos que ter. É porque. Mas vale a pena ir para o umbral? É claro que vale. O pessoal fala que no umbral é um lugar de sofrimento, de ranger de dente, que a gente vai pra lá e fica ralando. Então eu gostaria que ele explicasse. Dá uma dica aí pra gente. Pra gente poder Tenta me convencer. Já começar a tirar isso da cabeça, né? Tenta me convencer a ir pra lá. Olha, eu te convenço muito fácil. Muito fácil. Você tem filho? Tenho. Se ele estiver lá no umbral, você deixa lá ou vai lá? Se depender de mim tirar, eu vou. Mas vou lá para tirar, não para ficar. Pronto, é isso aí. É isso aí. Bom. Então eu posso ir do Ministério da Elevação para onde eu vou e lá tirar alguém do umbral. Eu acho que você já vai direto para a governadoria. Né? Você vai chegar e depor o governador. Dar um golpe de Estado. Mas, falando sério, quando a gente convida para ir para o umbral, é trabalhar no umbral. Porque não existe lugar algum no cosmos onde haja abandono. Aliás, abandono é uma palavra que não existe no Código Divino. Não existe. Abandono existe aqui. A gente abandona a criança, abandona o idoso, abandona o doente, abandona os pais quando estão velhos. Abandono não existe no Código Celestial. Então, se existe gente no umbral, não é por decreto, não é por falta de socorro, é pelo ódio. A partir do momento em que eu me transformei, que eu me arrependi, na hora vem o socorro. E para haver socorro, tem que ter gente lá. E quem é que está lá? Gente que se dispôs a trabalhar. Porque as equipes que a gente vê no nosso lar, sai realmente do nosso lar e vai lá trabalhar. Já imaginou você, se estivesse tudo abandonado, estaríamos perdidos. Então o Pai, Jesus, não abandona ninguém. Tá? Então, eu sei disso, eu sei que você não vai encontrar livro algum desses. Eu sei que você nunca ouviu uma palestra como essa te convidando, porque eu também nunca ouvi. Eu tenho 33 anos de espiritismo. Eu nunca ouvi um convite desse. Por quê? Porque foi ensinado para você, foi ensinado para mim, foi ensinado aqui, escapa do umbral, cuidado com o umbral, nós temos que ter medo do umbral. E não é assim, ao contrário. Fique tranquilo, prepare-se para trabalhar, porque às vezes você terá que buscar seu filho, terá que buscar sua mãe. Ou talvez estejamos nós lá a clamar socorro. E quem é que vai lá nos socorrer? Jesus não vai lá direto socorrer a cada um. Então ele tem seus trabalhadores. E você pode ser um. Eu posso ser um. É isso.
como você me fez o convite para ir para o Umbral, eu estou aqui refletindo seriamente nessa possibilidade. E para me acalmar os meus nervos, como diz o outro, né, meus nervos, vou pedir um pequenino intervalo, daqui a 1 minutinho a gente volta. Beber uma aguinha aqui para me acalmar. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então nós voltamos no nosso apoio cultural. Estou aqui com um livro que vai ser sorteado agora no finalzinho do programa. Então você que não ligou ainda, dá tempo, 2648-9008, que o Henrique estaria ao lado do telefone para anotar. E esse livro aqui, esse tema, para onde eu vou, vai ser o tema que o meu querido amigo Jamil vai falar quinta-feira lá nos Pereiros do Bem, tá? Lá no Jardim Esperança. Então, estamos convidando a todos para ir lá com a gente, assistir essa palestra, para a gente bater um papo e conhecer o Jamiro, as pessoas que já o conhecem, levar lá um abraço para ele, lá no nosso Centro Espírita Pereiros do Bem, tá ok? Então, pode ligar para concorrer no finalzinho, nós vamos pedir o Jamiro para sortear, tá, Jamiro? Tá ok? Vocês viram que no nosso intervalo aí, dos nossos apoiadores culturais, nós temos um apoiador novo, que é o Restaurante Sabor e Saúde, né? E eu queria falar que é do nosso querido amigo Vladimir, né? Lá do Centro Espírita Amor e Caridade, a Casa Nova, maravilhosa, e nós estamos convidando a todos para ir lá conhecer esse restaurante dele, comidas naturais, muito bom, maravilhoso, e dar um abraço para o meu amigo Vladimir, que sucesso nesse novo empreendimento dele, e convidando a todos a estar com ele lá, fazer uma visita lá no restaurante, ok? O meu querido amigo Jamiro, eu gostaria que você falasse da sua experiência com Jerônimo Mendonça. Você chegou a conhecê-lo, ter contato com ele, e explicar para as pessoas que não conhecem, né, que não são espíritas, quem foi Jerônimo, o gigante deitado? Eu tive também o privilégio de conhecer Jerônimo Mendonça, ouvir
algumas das suas palestras, encontrei com o Jerônimo tanto na minha cidade quanto no Chico, e ele veio desencarnar pouco tempo depois que eu me tornei espírita, e foi muito rápida essa convivência minha com ele, foi muito pouco, mas sempre guardei no meu coração a presença de Jerônimo Mendonça na minha vida. Inclusive, uma das suas palestras que eu ouvi, eu conto aí nesse livro Para Onde Eu Vou. Uma das histórias que eu ouvi diretamente dele. E o Jerônimo Mendonça, para quem não sabe, ele foi considerado pelos espíritas como o gigante deitado. Por quê? Porque ele teve aquela doença, como que é, a reumatoide, a artrite reumatoide, e que paralisou todos os seus órgãos, os seus membros. E ele ficou 30 anos tetraplégico e cego. E mesmo assim, tetraplégico e cego, ele abriu casas espíritas, ele abriu uma creche, ele escreveu livros e viajava pelo Brasil fazendo palestras. Então, o seu exemplo de superação e de alegria de viver transformou vidas e é um exemplo a ser seguido. E eu tive a felicidade de escrever um livro sobre ele, que é a Fórmula da Felicidade, não está aqui. A Fórmula da Felicidade, que conta um pouquinho da história de Jerônimo Mendonça. E esse livro saiu exatamente 20 anos depois do desencarne de Jerônimo Mendonça, que ocorreu em 89. O livro saiu em 2009. Se você procurar aí na internet, acesse A Fórmula da Felicidade. É um livro que trata um pouquinho desse homem que cantava a alegria de viver, que colocado numa cama, tetraplégico e cego, fazia as mais lindas palestras. Então você também pode acessar no YouTube algumas mensagens de Jerônimo Mendonça. Pode também acessar esse livro que eu estou falando, A Fórmula da Felicidade. O Jerônimo, quase todos os espíritas sabem da história dele. Quem não é espírita não o conhece. Mas o Jerônimo, ele era um jovem forte, alto, e ele recebeu um aviso de que um dia iria acontecer alguma coisa. E ele estava, se eu não me engano, no cinema e sentiu uma dor muito forte e caiu. Quando ele caiu, ele já estava num processo degenerativo e ele ficou tetraplégico, depois ficou cego e o corpo dele ficou todo torto em função da doença. E em função disso foi criada uma cama específica para ele, toda cheia de ondulações para se adequar ao corpo dele. Peso que ele colocava no peito. E ainda tinha um peso, parece que um saco de 30, um saco de areia. 5 quilos. 5 quilos, né? Um saco de areia para poder ele respirar, senão ele poderia morrer. Então, cara, muito complicada a situação dele. E mesmo assim, fez um trabalho durante 30 anos deitado numa cama e cego. Inclusive, achei muito interessante, eu li um livro, O Gigante Deitado, acho que foi nesse livro, em que ele estava no cemitério com os amigos, no enterro de uma pessoa que tinha desencarnado. No corpo, foi o enterro do corpo de um amigo dele. E todo mundo foi embora, esqueceram ele lá no cemitério. Vocês lembram dessa história? Esqueceram ele na cama lá no cemitério, não foi embora. Aí de madrugada, cadê o Jerônimo? Voltado de madrugada, estava ele lá deitadinho no cemitério, esperando a turma lembrar dele, cara. E ele lá, tranquilinho. Se fosse eu tinha desencarnado de medo, né? Mas não ia para o umbral. Estou te avisando que esse papo aí não é comigo, não. Renato. Bom, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, já faltam só 12 minutos, 1h30 já passou, muito gostoso, muito agradável. Luciano, o seu trabalho de divulgação do Espiritismo no Brasil, o que você tem encontrado assim, de coisas boas, de dificuldades, de estranhezas, né, que fogem um pouco da doutrina espírita? Alguma experiência que você teve assim, a respeito desses 33 anos, né, que você falou, como espírita e como palestrante, e há quantos anos que você faz palestra? Mais de 20, 25 anos, 30 anos?
né? E a sua experiência nisso aí? Viajando pelo Brasil são 10 anos. 10 anos. E qual é a sua experiência desses 10 anos de visitando, assim, casas espíritas em todos os lugares, em todos os cantos do Brasil? Eu já fui no Nordeste, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas, Rio, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Brasília, Minas, Maranhão. E o que eu vejo na doutrina espírita são dois aspectos bem característicos. Um, que é o amor, é a dedicação de alguns companheiros que toca uma casa espírita, que se responsabiliza, que está ali no dia a dia, assumindo a responsabilidade de abrir, de fechar, sabe, de manter palestras e manter a casa espírita com dinheiro, que tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar os impostos, e tudo isso com pouquíssimo material humano. Eu vejo esse lado que inspira a gente a prosseguir, porque eu sou fundador de uma casa, eu sei como que é isso, e vejo isso muito por esse Brasil. Casas pequenas, em cidades pequenas, que lutam com muita dificuldade para ficar aberta, e eu vejo isso. O outro lado, e que eu acho que eu procuro dar a minha singela contribuição, é a respeito desse aspecto do que estamos passando para o público. Medo, ameaça de ir para o umbral, de ter que pagar, e você semeou, você vai ter que pagar, você vai ter que sofrer no umbral. Então, esse lado não da doutrina, não é da doutrina, é nós espíritas, esse lado me entristece. Então, o que eu posso fazer como um pequeno divulgador é levar a alegria, a esperança, e de que não importa o que você fez, não importa o seu passado, importa é a vontade de renovar, a vontade de sair do erro e recomeçar, porque Jesus fazia isso, fosse quem fosse, né? Então, essa é a mensagem da doutrina espírita, mas nós espíritas é que temos dado uma mensagem diferenciada, e isso é perigoso. Nós estamos esquecendo da misericórdia celestial, do perdão, da compaixão, né? Mandando as pessoas para o umbral. Então, este é o lado que eu acho triste, vamos dizer assim. O erro humano. Jamiro, olha só, você falou que 33 anos de espiritismo, 10 divulgando o espiritismo pelo Brasil afora. Eu queria saber exatamente, em números, quanto você cobra para fazer uma palestra no Centro Espírita? Rapaz, olha, tem que fazer uma coleta na cidade geral, porque é muito caro. Você cobra quanto? O Silvio está aí, ele sabe. Não. É pago? Não, absolutamente, de forma nenhuma. Não, nunca, absolutamente. Jamais. O que pedimos sempre aos amigos que nos convidam pelo Brasil é que cubra as nossas despesas de combustível e estadia. É isso que sempre pedimos, nada além disso. É claro que eu saio da minha cidade, são 1.200 quilômetros, para vir aqui eu gasto combustível, pedágio, e tem quem que paga? Pagar o hotel. Então, quem me convida, que são as casas espíritas, no caso, vamos supor... com o custo do translado. Tudo isso são as casas espíritas que me convidam, faz um rateio, você vai em 5, 6 casas, então, ela por se exemplo, rateia... ficou em R$1.000 a minha despesa, eles me cobram, cada casa, se for 5 casas, contribui com R$200 e cobra... E para o Jamiro? O Jamiro, eu quero é a amizade de vocês, o carinho, né? É isso que eu levo no coração. Bom, meus irmãos, com certeza é o trabalho, né? Só a alegria, a satisfação, né? de passear, de ver esse Brasil inteiro trabalhando, divulgando, né? A doutrina espírita, conhecendo novas pessoas, né? Fazendo novas amizades, isso é muito bom. Então,
o Jamiro vai sair daqui, vai lá para o Centro Espírita Chico Xavier, lá em Búzios, fazer a palestra. Amanhã ele vai estar em Suave Caminho, em Rio das Ostras, também fazendo... Sabe qual é o tema lá em Rio das Ostras que você vai falar amanhã? Ainda não sei. Não sabe, né? Mas de quinta-feira estará aqui no Jardim Esperança, lá no Centro Espírita Trabalhador... Cismei que é Trabalho de Jesus. Ceareiros do Bem. Tá? E vai fazendo a palestra sobre esse livro aqui, ó. Esse livro vai ser sorteado agora. Para onde eu vou? Então, vamos pedir então agora que o meu querido amigo Jamiro faça aí o sorteio. Pegue um papelzinho, leia o nome da pessoa e o bairro. Não leia o telefone não, por favor. A gente vai entrar em contato com a pessoa. Nome da pessoa? Nome e bairro. Benedito do Braga. Do Braga, isso. Braga, é o bairro Braga. É o Braga, é o bairro Braga. Então é o Benedito lá do Braga. Então o Benedito ganhou o livro, ó, aqui, ó. Para onde eu vou. Então esse é o tema da palestra lá no Ceareiros, tá? Quinta-feira. Então estamos convidando a todos para conhecer o Jamiro, os seus livros, comprar esses livros aqui maravilhosos e ter o prazer de recebê-los lá no Ceareiros do Bem. Não fique apavorado como eu fiquei, né? Então, Jamiro, faltam 5 minutinhos. Eu gostaria só que você desse agora suas palavras finais de despedida ao nosso público, nossos espectadores. Eu quero agradecer ao convite para participar desses momentos tão bons para o meu coração. Agradecer a você que compartilhou com a gente esses momentos. E eu quero dizer, acredite e confie na misericórdia celestial. Não é por alguma falha, por um erro, por um tropeço, por um desengano, que estamos perdidos ou fadados ao sofrimento. Não. Assim como você que é pai e mãe não quer que o seu filho sofra e tudo faz para tirá-lo do sofrimento, Jesus também da mesma forma. Ele, principalmente, sempre estenderá suas mãos para o nosso reerguer. Se caímos, não importa a queda, importa a nossa vontade de reerguer, de recomeçar. Os atos de Jesus demonstram isso. Quando ele convida a meretriz, quando ele convida o Paulo que estava matando cristãos, quando ele convida ladrões para recomeçar. Então, não importa o que a gente fez, o que importa é o que a gente quer fazer. Porque principalmente ele sabe que um dia estaremos como ele. Por isso ele disse, o que eu faço, um dia vós também fareis, até mais que eu. E dizer mais, vós sois deuses, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, mais do que ninguém, ele nos ama. Confia, segue sua vida no bem. Se você é católico, evangélico, não se preocupa. Fique na sua igreja, ama Jesus, ama seu próximo, procura fazer o bem. É isso que importa, porque Jesus é de todo mundo, é de todas as religiões. Ele é até dos ateus, porque Jesus ama os errados. Jesus ama os errados. Sabe para quê? Para resgatar. Então, confia nessa misericórdia, nessa bondade e segue sua vida, fazendo bem, amando tanto quanto possível. Muito obrigado e espero que eu tenha colaborado um pouquinho com o seu bondoso coração. Obrigado. Jamiro, muito obrigado, tá? Espero que você volte outras vezes, você vier aqui na nossa região também, que você possa ver aí com o Silvio aí, para a gente arrumar uma agenda aqui, para você possa voltar aqui ao nosso programa. Ainda vamos ver um tema específico, vamos conversar sobre esse tema, que você quiser falar, tá bom? Você achar que seja interessante, e te agradecer. E quinta-feira estaremos lá no Ceareiros de Bem, te aguardando lá com muito carinho. Agora ele vai lá para Búzios, então peguem o carro e vamos lá para Búzios assistir a palestra. Terça-feira, Suave Caminho, lá em Rio das Ostras, tá? Então, hoje, terça e quinta, ele estará aqui na nossa região. Depois, aí você vai voltar para Minas, vai voltar para Araguari.
Então tá bom. Então vamos aproveitar essa vinda aqui do Jamiro, então vamos lá, tá? Porque sábado eu estive no Rio. Sábado eu estive no Rio. Ah, esteve no Rio, tá me fazendo palestra lá, né? Então tá bom. Então vamos aproveitar, então, as casas espíritas, nossos amigos que estão aí nos assistindo, ó, Jamiro aqui, depois se consultaram aí. Quarta-feira ele está ali. Aí se ver se alguém uma casa se interessar, né, que ele possa fazer a palestra, então aí, estamos aí. E tem um telefone que possa entrar em contato para, tá? 98809 3445. Esse é o telefone do Silvio, que está junto com o meu querido amigo Jamiro, que está trazendo o Jamiro aqui para a gente. Então, liguem se alguém quiser aqui fazer parte. Na quarta-feira está à disposição. E também para futuras, né? Em outras ocasiões que Jamiro puder vir aqui na região, também para agendar, ok? Então, semana que vem nós vamos ter a Célia Tombo, lá de São Vicente, São Paulo, fazendo aqui o Evangelho Musical aqui com a gente, que é maravilhosa, com vários CDs, também uma obra maravilhosa, né? Com seus CDs. E que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que Deus abençoe todos, e vamos pensar, vamos refletir pelo que foi falado hoje aqui com o Jamiro, e o Marcos com certeza vai dormir melhor hoje, não vai ter mais medo de ir para o umbral, então vai estar tudo em paz, tudo tranquilo. E vocês aí também, umbral é só para trabalhar, não é isso, Jamiro? Vamos trabalhar, fazer o bem, ou que o bem pode ser feito em qualquer lugar. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.